nós queremos, Pai, estarmos aqui mais próximos do Senhor. Pai, por isso unge, Senhor, a vida do Rafael, Pai, na família dele, onde ele estiver, para que ele seja instrumento, Pai, vivo do Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho, levando o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês. É a minha primeira vez compartilhando aqui em Águas Claras. Acho que isso é esse aniversário. É a gente encontrar em Deus sabedoria, meditando naquilo que já viveu, mas buscar uma direção para aquilo que está à frente. É a oportunidade de viver algo novo no Senhor. É a oportunidade também da gente firmar bem as nossas estacas, da gente relembrar quem a gente é, para que a gente não se distraia no meio do caminho, porque, via de regra, com os anos passando e o crescimento que vai acontecendo no ambiente da família, a gente pode ir esquecendo da nossa origem, da nossa identidade, a gente pode ir se iludindo com alguns aspectos do crescimento, a gente pode ir se distraindo na muita atividade e esquecendo daquilo que é a essência, daquilo que é o motivo pelo qual nós existimos, o porquê nós nos reunimos. Eu gosto muito de me perguntar sempre por que fazemos o que fazemos. Eu não sei se de vez em quando você acorda de manhã e se faz essa pergunta: por que eu estou indo na igreja hoje? Por que eu faço o que eu faço? Porque isso não pode ser no automático na sua vida. Você tem que saber da razão da sua fé, a razão da sua adoração, a razão do seu culto, por que nós viemos, por que nós nos reunimos, por que nós nos encontramos, o que nós sinalizamos com isso. E é um pouco disso que está no meu coração para compartilhar hoje com vocês. Compartilhar sobre a igreja como ambiente da identidade. Ambiente para conhecer a identidade, ambiente para desenvolver a identidade e ambiente também para a gente compartilhar a identidade um com o outro. De tempos em tempos a gente precisa lembrar disso. E num tempo em que há muita crise de identidade, e a igreja não é feita de um prédio, mas da gente, se a gente está em crise de identidade, então a igreja corre grande risco de identidade. Antes da gente entrar na palavra, eu só quero reforçar, que a gente pastoreia lá na Sal da Terra, ali na Rua 90, e eu sou marido da Iana e pai do Vitinho e da Aurora. E nós acabamos de vir de uma maratona de viajando uma semana. A gente esteve compartilhando uma conferência, domingo, segunda, terça e quarta. E aí depois aproveitamos a quinta e a sexta para poder ir na praia, que era uma cidade de praia. E a gente chegou anteontem, praticamente meia-noite. Então, para todo mundo vir, ficou pesado, porque ontem à noite ainda teve um jantar do conselho. E chegamos em casa de madrugada de novo. E hoje saí de madrugada de novo. Então, a minha esposa e as minhas crianças não precisam desse ritmo, basta para mim. Mas é uma alegria, um privilégio estar aqui. A gente fez questão de vir compartilhar com vocês. Abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, para a gente meditar um pouco sobre a igreja como esse ambiente para a identidade. E se você pensar um pouquinho, provavelmente você vai concordar comigo que a sua identidade ela é formada em vários aspectos. Então, dependendo do ambiente que você está, varia o que você diz primeiro. Então, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você vai dizer: eu sou um administrador, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um procurador, eu sou um professor, eu sou um psicólogo, eu sou doméstico. Você tem várias opções do que formam a sua identidade. Eu também sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou pastor. Mas isso em última instância, e em primeira instância, na verdade, também, não pode ser aquilo que forma a minha identidade. Isso não pode ser a origem da minha identidade. E é isso que muitas vezes o sistema diz para você. Que você é o que você faz, que você é o que os outros pensam a respeito de você, que você é aquilo que você treina, que você é o que você quiser. E a gente tem que buscar entender que a nossa identidade é uma identidade em Cristo. Então aqueles que hoje aqui fizeram a profissão do batismo entendem que a sua identidade começa a partir de Cristo. Entendem o mistério que Jesus compartilhou com Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você comece a partir da sua gênese agora, da sua verdadeira origem. Você sempre esteve em Deus, mas agora você teve a revelação disso.
Então você agora começa a partir dessa origem. Então, em primeira instância e em última instância, a nossa identidade é formada a partir de Cristo. E eu creio que não há ambiente melhor para a gente conhecer, desenvolver e compartilhar isso do que a igreja. E a maior crise do mundo, irmãos, é uma crise por sentido e significado. As pessoas têm mais medo de viver uma vida sem significado e sentido do que medo de morrer. Já fizeram várias entrevistas a respeito disso. E é claro que ninguém quer morrer. Mas as pessoas têm muito mais receio, temor, pavor de viver uma vida sem rumo, sem propósito, sem sentido e significado, do que medo de morrer. Porém, não dá para falar sobre destino, sobre propósito, sobre sentido e significado, se a gente não falar sobre origem. Porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E principalmente no nosso caso como igreja, porque somos povo de Deus e temos uma vocação própria. Então a gente precisa meditar a respeito de quem nós somos, em quem fomos formados e para onde estamos indo. E nesses tempos que a gente vive de autoimagem, Instagram, Twitter e discussões online, onde as pessoas ficam corajosas num ambiente e não são corajosas em outro. Estava conversando outro dia com um amigo empresário, dono de uma grande construtora em Goiânia, e ele falou assim: Rafa, o perfil da nova geração no ambiente de reunião é o perfil de gente que não entra em embate pessoal. Então ele está na reunião, ele não concorda, mas ele não vai lá e fala. Quando ele sai dali, talvez ele mande uma mensagem no WhatsApp, ou no ambiente da igreja, como a gente está vendo, o caos que a rede social está fazendo, ele cria muita coragem, twitta sobre alguma coisa, ou posta alguma coisa no Instagram. Vocês viram que eu nem mencionei o Facebook, né? Porque acho que o Facebook já morreu. Eu, por exemplo, já tem 2 anos que não estou lá. Então, a gente precisa, em tempos de autoimagem, rede social, positivismo, fé em si mesmo, a gente precisa saber a nossa verdadeira origem, o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira referência, para que a gente viva segundo a nossa vocação. E não segundo o que você acorda de manhã, olha no espelho e fala para você: sim, você pode, sim, você é especial. Tudo bem, você é especial. E você pode muitas coisas na força que Cristo dá para você. Mas não é o fato de você dizer para você mesmo, e você ficar reforçando para você, que diz quem você é. Por quê? Porque a nossa referência de identidade não pode ser a gente mesmo. Porque nós somos seres corruptos. E como a gente crê na nossa doutrina, a gente crê numa doutrina que chama depravação total do homem. Todo homem sem Cristo é totalmente depravado, incapaz de encontrar um caminho fora de Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. É porque fora de Cristo não há caminho. Há bagunça, há confusão, porque Ele é a nossa referência e não nós mesmos. Então a gente precisa meditar sobre isso. Por quê? Porque a gente caminha baseado naquela afirmação que o mesmo Cristo recebeu: vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho todo prazer. Note que o Deus o Pai só permitiu que o seu Filho Jesus tivesse a sua tentação após essa confirmação de identidade. Como é que começam 2 das tentações de Jesus? Satanás começa assim: se tu és o Filho, se tu és o Filho. Satanás começa questionando a sua e a minha identidade. Por isso que a gente vai aprendendo a fazer, às vezes, até música de vingança gospel, para a gente provar para Satanás o que já não precisa provar, porque já está dito. Jesus não ficou cantando para Satanás, Jesus não ficou ali dialogando, debatendo, dando muitos argumentos. Não, Jesus falou assim: olha, eu sei quem eu sou, e eu não sou o que eu faço, eu não sou o que os outros dizem que eu sou, eu não sou o poder que eu tenho, eu sou um filho amado do meu Pai, porque o meu Pai disse isso logo antes do meu batismo. Irmãos, então a igreja é o melhor lugar do mundo para a gente ir tomando consciência dessa identidade. Eu quero enfatizar isso porque tem havido um desgaste a respeito da igreja. E a gente não pode deixar de crer naquilo que Jesus deixou para nós como a maior preciosidade.
o Espírito Santo que nos dá a comunhão. Então, a maior preciosidade que Jesus deixou chama-se Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é quem nos dá a comunhão, formando a igreja que é de Jesus. E a gente não pode deixar com que esses desgastes tirem a nossa fé do que a igreja pode fazer no nosso meio. E por causa desse desgaste, muitas pessoas correm o risco de ir buscando a sua referência de identidade em vários outros lugares, mas não na igreja. Pode ser buscar na ideologia, pode ser buscar numa referência de sucesso, pode ser buscar na sua independência, no seu isolamento. Não, eu dou conta, se eu alinhar o meu pensamento eu consigo, eu me basto. Tanto que existem cidades, eu não sei se você sabe disso, mas cidades como Nova York, um país inteiro como a Suécia e alguns outros lugares já tem mais de 50% da população que vive em isolamento. Pessoas que moram sozinhas, não querem se relacionar, compram as coisas pela internet, não saem de casa. Outro dado que eu fiquei chocado, na Espanha, idosos que morrem e são encontrados na sua casa 3 meses depois, 6 meses depois. Eu descobri isso porque a gente estava almoçando lá na Espanha e passou a reportagem de um idoso que tinha sido encontrado 6 meses depois. Eu fiquei chocado, comentei aquilo na mesa e o pastor falou assim: Rafa, infelizmente, aqui isso é normal. Porque foram criando seus filhos numa cultura de desempenho. Que você é o que você produz, você é o que você faz, você é o sucesso que você tem. E quando aquele idoso passou a não ser mais tão produtivo, tão de sucesso, e com o seu desempenho tão da performance alta, então ele colheu o fruto que ele plantou. Porque os filhos dele foram obedientes. Os filhos deles aprenderam a se relacionar com quem tem alta performance, desempenho, produtividade e sucesso. Pessoas que vivem em isolamento, achando que a sua autossuficiência vai garanti-los para a vida. Então você pode buscar a sua identidade em ideologias, sucessos, ou nessas coisas que a gente tem visto hoje. E mesmo que você diga para mim que você não está buscando nessas coisas, se você não encontra a sua identidade no ambiente da igreja, então você está conhecendo a sua identidade em outros lugares. E você está conhecendo uma identidade que não é sua. E é por isso que a gente tem visto tantos cristãos, tantos irmãos, povo de Deus, vivendo em crise de identidade. Gente que não sabe quem é, porque a sua referência não é a partir de Cristo. Ele usa Cristo como um amuleto, como uma imagem, como uma decoração. Mas ele não usa Cristo como a centralidade da sua vida. Ele não olha para a irmã como Cristo está mediando a relação dele com a irmã. Porque se Cristo media a minha relação com a minha irmã, Ele media também o meu olhar para o decote dela, para a perna dela, para as imagens que eu tenho na minha cabeça. Cristo mediando as nossas relações e dizendo para nós quem nós somos. Então vamos para o texto bíblico, porque a palavra de Deus vai nos dizer mais sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Efésios 4 é um texto bem clássico do Ministério Sal da Terra. É uma carta sobre a igreja, talvez, considerado pelos teólogos, a carta sobre a igreja, e uma das cartas que eu tenho um grande amor. E o Ministério Sal da Terra é fundado muito em cima de Efésios, principalmente em Efésios 4. Então, acho que em tempos de aniversário não tem um texto melhor para a gente meditar e falar sobre a nossa identidade do que aquilo que é Efésios 4 para nós. Efésios 4, verso 1 até o verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente, totalmente humildes e dóceis, ou gentis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Senhor, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Tem um pastor chamado Larry Crabb, que também é psicólogo. Ele escreveu um livro que chama O Lugar Mais Seguro da Terra. E ele defende que a igreja é esse lugar mais seguro da Terra. E eu creio muito mesmo que ele entendeu, porque o que a carta aos Efésios vai ensinando para nós é que, de fato,
esse ambiente que é a igreja, e aqui eu não estou dizendo a respeito de placa, nem de prédio, o ambiente que nós formamos, pode ser o núcleo da sua casa, pode ser essa reunião pública, pode ser uma conferência, o ambiente da igreja é o ambiente, e tem que ser o ambiente mais seguro da terra. O lugar onde a gente desenvolve os nossos dons, as nossas virtudes, conhece a nossa identidade, desenvolve essa identidade e compartilha essa identidade. Então, o que Paulo começa dizendo, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai passar aqui verso a verso. No primeiro verso ele diz: como prisioneiro no Senhor eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós recebemos uma vocação. Ou seja, o que ele está dizendo é que a igreja é esse ambiente para a gente tomar consciência da identidade. Vocês têm uma origem, vocês têm uma vocação, vocês têm uma gênese. Paulo tem um profundo senso de identidade e de propósito quando ele afirma a sua condição. Porque quando ele está afirmando, ele está quase sendo irônico, porque ele está de fato preso de verdade, ele está dentro de uma cela, acorrentado. Mas ele está sendo irônico porque ele está dizendo: olha, ainda que o sistema ache que eu estou preso em correntes, na verdade eu estou acorrentado ao Senhor. E eu vou onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E se Ele quer agora que eu esteja acorrentado em correntes, é assim que eu estou. Mas a verdade é que no meu espírito eu estou livre, porque é acorrentado mesmo, eu estou acorrentado, é ao Senhor. Porque eu estou amalgamado nele, acorrentado nele, sou prisioneiro dele. Paulo está aqui fazendo uma denúncia, trabalhando uma ironia, porque ele está dizendo que, embora as correntes físicas o prendam, a verdade é que o coração dele está acorrentado ao Senhor. Amém. E não são as circunstâncias que dizem quem ele é. Amém. E não são as circunstâncias que dizem o que ele pode, porque ele descobriu a sua origem no Senhor. E é por isso que a gente tem um homem acorrentado que consegue escrever uma carta como ele escreve aos Filipenses. Eu tive o privilégio de visitar a cela de Pedro e Paulo lá em Roma. Quando eu entrei naquele lugar, foi um lugar de profundo quebrantamento. Um lugar difícil, escuro, úmido, sem acesso. E o que mais me quebrantou naquele lugar e me emocionou foi pensar que Paulo escreveu uma carta sobre a alegria daquele lugar. E isso só era possível porque Paulo sabia que tinha a sua origem no Senhor. Ele era fiel a uma vocação que ele recebeu. Quando ele diz a vocação que eu recebi, a vocação que vocês receberam, ele está dizendo que é porque isso veio antes, foi recebido, não foi conquistado, não foi algo que veio depois, é algo dado, é uma referência anterior. Paulo diz isso na carta aos Efésios toda. Ele começa o capítulo 1 dizendo que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, aquele que nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Ou seja, nós estamos lá na origem, nós temos uma gênese que só veio a brotar agora, mas ela sempre existiu. Ele vai dizer depois, no Efésios capítulo 2, que ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para obras que ele já preparou de antemão. A gente vai desenvolvendo obra, achando que está fazendo grandiosidade, e Deus está lá olhando para nós, falando assim: meu filho, está preparado para você tem muito tempo. Nosso tempo tinha que ser mais gasto em conhecer quais são as obras que Ele já preparou de antemão, do que descobrir novas obras, do que querer novas coisas. Até porque aquilo que Ele tem para nós, na nossa perspectiva, é novo, porque nós estamos dentro desse quadro de tempo. Nós não somos como Ele que vê toda a história. Nós somos um recorte da história dentro da história que Ele está contando. Então a referência de identidade de Paulo e da igreja estão em Cristo Jesus. É dele que a gente veio, é para Ele que a gente está voltando. A gente tem um senso de origem, a gente não se baseia nos nossos próprios acertos, nos nossos números, nas nossas metodologias, no nosso reconhecimento ou na nossa aprovação do momento. Então essa igreja, vocês, esse lugar, nesse bairro, para esse povo, nunca pode ser mensurado por metodologias, números e reconhecimentos alheios. Essas coisas até fazem parte, mas isso não diz quem vocês são. Isso diz do que nós estamos realizando. Lá na 90 já tem alguns anos que a nossa metodologia de avaliação nossa
no planejamento do ano, está lá em Gálatas, no capítulo 4, quando Paulo diz que eu sofro como quem tem dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vocês. Porque agora a gente não avalia mais o calendário, as programações, as metodologias. A gente avalia se Cristo está sendo formado na vida das pessoas. Então a gente se reúne no retiro do conselho, e a primeira pergunta de abertura da reunião é: nós temos visto Cristo sendo formado na vida das pessoas? Se sim, somos uma igreja de sucesso. Se não, não interessa as nossas agendas, a nossa metodologia, as programações que nós fizemos, temos que parar tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, se essa é a nossa avaliação, o que vai acontecer? Talvez uma programação que o conselho aqui pensou para a igreja deu tudo errado, na nossa perspectiva. Mas pode ser que na visão de Deus deu tudo certo. Sabe por quê? Porque aquela programação que deu errado fez alguém avançar em paciência com outro irmão, fez o outro ser mais longânimo com outro irmão, fez alguém ficar mais quebrantado porque ele estava todo orgulhoso que se aquele evento desse certo, ele agora ia alcançar tal posição da igreja, tal reconhecimento da igreja, e isso humilhou. Então ele cresceu no caráter forjado por Cristo. Então, no fim, a agenda deu errado, mas a gente viu Cristo sendo formado na vida das pessoas. Então, foi um evento de sucesso. Talvez um evento que nem aconteceu e foi de sucesso. Talvez um evento que visualmente deu tudo errado e foi de sucesso. Porque vários irmãos foram aprimorados nos frutos do Espírito, foram desenvolvidos na sua identidade. Nós não cremos que seremos quando fizermos, quando tivermos, quando alguém dizer algo sobre nós. Nós não cremos que nós somos no dia em que. Não, nós cremos que nós somos. Por quê? Porque na vida de um cristão, desempenho não define identidade. Irmãos, desempenho não define identidade. Você não é o seu desempenho. Você não é a sua produtividade. Você não é a quantidade de horas que você trabalha. Você não é o seu sacrifício. Você é o que Jesus disse que você é. Porque DNA não diz sobre nós. DNA diz de quem nos gerou. DNA não diz quem eu sou antes de dizer de quem eu vim. E nós temos um DNA. E o meu DNA não diz sobre mim. Antes de dizer sobre mim, ele diz de onde eu venho, de quem eu fui gerado, qual é a minha gênese, qual é a minha origem. Ele continua depois: sejam completamente humildes, totalmente humildes e dóceis, ou gentis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que a gente percebe? Que Paulo está dizendo que a igreja é um ambiente para desenvolver a identidade. Então você tem uma vocação que você recebeu, e isso é tomar consciência de quem você é, da sua origem. Aí agora que você sabe, você então desenvolve. E você desenvolve isso no ambiente da igreja. Paulo é radical. Paulo usa palavras como totalmente, completamente. Porque ele está dizendo para nós que não dá para ser mais ou menos humilde, mais ou menos gentil, mais ou menos paciente, e nem para ser um suporte meia boca. É completamente, é totalmente. E antes que você pense que isso tem alguma relação com o seu perfil, com a sua personalidade, você fala assim: ah, mas eu não sou humilde, eu não sou gentil, eu não sou dócil, porque eu sou de uma criação rústica, eu sou bruto, lá em casa todo mundo é meio nervoso. Não tem nada a ver isso. Isso não tem a ver com o seu traço de personalidade. Isso tem a ver com a sua identidade. É quem você é em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é a respeito da nossa origem e da nossa gênese. Nós somos chamados a ser assim. Não é nem para fazer. Ah, eu vou fazer um ato de humildade. Eu vou fazer um ato de gentileza. Outro dia o Vitinho, né, meu filho, tem 4 anos, ele cedeu o lugar para uma pessoa sentar, e eu falei assim: filho, muito bem, parabéns. Aí ele olhou para mim e falou assim: papai, eu sou muito gentil, né? Eu falei assim: filho, só falta humildade, mas gentileza está em alta. Porque não é simplesmente fazer gentilezas, nós somos chamados a ser.
desse jeito que Paulo está dizendo. E como é que é ser totalmente humilde? É um tipo de gente que compreende a sua incapacidade sem Deus. É por isso que as bem-aventuranças começam com isso. Bem-aventurados os humildes de coração. Porque Jesus está dizendo que bem-aventurados aqueles que reconhecem que em si não tem nada, que não tem mérito, que não fez nada para receber uma bem-aventurança, que não fez nada para receber a salvação, que não fez nada para receber o Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado aquele que compreende a sua incompetência diante de Deus, que não é capaz sem esse Deus. O totalmente humilde é alguém que está disposto a viver processos de humilhação para ser forjado em humildade. Porque é uma ingenuidade nossa, irmãos, achar que a gente consegue ser uma igreja de gente humilde, um ambiente de humildade, achando que nós não seremos humilhados. Nós não conseguimos aprender sobre humildade sem processos de humilhação. Como, por exemplo, confissão de pecados. Prática perdida no nosso meio. Banalizada por outros irmãos, que acham que senta num lugar, não vê a cara do outro, entrega num pacote, quase fala assim: Deus, eu trouxe uma promoção, fiz um pacote aqui dos meus pecados e tal, e aí eu saio liberado, pronto para novos pecados. Assim como pessoas que só são religiosas e não são realmente convertidas fazem agora no carnaval. Faz tudo o que pode e o que não pode, impossíveis, inimagináveis, e entra com a cara onde nunca se pensou, e depois ficam 40 dias sem comer carne, sem não sei o que, fazendo jejum, sendo espiritual. Tipo de gente que não faz aquela pergunta lá do início: por que fazemos o que fazemos? Qual é o sentido disso? Confessar pecado ajuda a gente a manter a gente humilde. Qual a última vez que você confessou um pecado para alguém? Esses dias um jovem procurou a gente lá na igreja porque ele queria confessar pecado. E nós quase fizemos uma festa. E ele ficou triste, coitado, porque ele não estava no momento. Ele estava confessando pecado, mas aquilo era tão raro que a gente falou assim: meu Deus, graças a Deus alguém ainda está confessando pecado. Alguém reconhece. A gente só vai conseguir ser totalmente humilde se a gente conseguir passar por processos de humilhação, ter disposição para a humilhação, conseguir dar nome, identificar os nossos pecados e confessar. Porque também isso é outra coisa deturpada no ambiente da igreja. Pedir perdão virou uma transferência de conta. Eu simplesmente chego para a pessoa e falo assim: Almir, me perdoa aí, cara. Beleza? Me perdoa. Não, irmãos, isso não é pedir perdão, não. Pedir perdão é precedido por arrependimento, depois por confissão, aí depois o pedido de perdão. Porque qual que é a obrigação do crente? Perdoar. Então se eu chego para o Almir e falo assim: Almir, me perdoa, o que ele tem que fazer? Me perdoar. E ele está certo, ele tem que me perdoar. Eu é que estou errado, porque o certo é eu dizer assim: Almir, me perdoa, eu fui arrogante, eu fui prepotente, eu não guardei você em tal situação, eu quis aparecer em mais evidência do que você, me perdoa. Aí sim, aí teve um arrependimento e uma confissão seguido de um pedido de perdão. Saber dar nome para o pecado, a gente está perdendo isso. Hoje em dia a gente chama tudo de dificuldade. Eu tenho uma dificuldade com a pornografia. Não, irmãos, nós somos depravados. Chama depravação, chama desvio sexual. Eu tenho uma dificuldade com o dinheiro. Não, irmão, você é ganancioso, você é cobiçoso. Eu não estou falando isso para gerar peso só, é para gerar peso, mas um peso que Jesus liberta. Não é só para você ficar pesado, mas é para você entender a gravidade do que a gente está vivendo. Porque perdão de pecados existe para perdão de pecados. Se eu não reconheço pecados, eu sou perdoado do quê? Ou eu sou só aliviado da minha consciência? Como é que a gente quer modelar como igreja, nesse bairro, para essa sociedade, para essa cidade, para os nossos filhos? Como é que a gente quer modelar uma cultura de humildade, de reciprocidade, se a gente não consegue confessar os nossos pecados? Outro dia eu fui disciplinar o meu filho,
E eu estava irado. E não é bom disciplinar um filho irado. E aí depois eu tive que chamar e falar assim: filho, perdoa o papai, porque o papai disciplinou você fora do espírito. O papai estava muito nervoso, usei com você de mais força do que precisava. Eu amo você. Você me dá um abraço? Você me perdoa? Agora sim eu posso cobrar do meu filho humildade, confissão, arrependimento. E eu não fiz isso só para cobrar, porque também não é uma negociação. É um quebrantamento. É um entendimento do que é ser totalmente humilde. E Paulo continua: totalmente gentil e dócil. Por quê? Porque não dá para falar sobre humildade quando a gente ainda mantém agressividade na fala, quando a gente é veloz no julgamento, quando a gente é indisposto para os tratamentos. E isso também não pode ser desculpado pelo seu perfil e a sua personalidade. Busque no Senhor então quebrantamento para você ser dócil, para você ser temperado na sua fala, para você ser disposto aos tratamentos. A gente está vivendo um ambiente de grande melindre, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com a brincadeira que a gente faz. A gente não tem o benefício da dúvida. Sempre que a gente suspeita o mal e não o bem. Alguém faz um negócio assim atravessado, você fala: não, ao invés de você pensar, não, a pessoa não deve estar num bom dia, acho que essa não foi a intenção dele, não é possível, isso não é dele, ele é irmão, ele tem o Espírito Santo. Foi um desvio, um colapso. Não, a gente já pensa: aí, tá vendo? Aquele irmão é difícil mesmo, olha lá, ele quer ferir, viu o tanto que ele machucou da pessoa? A gente nunca suspeita o bem, a gente sempre suspeita o mal. A gente vai tratar a pessoa e ela fica dodói. Irmãos, a igreja é ambiente de tratamento. Se você não vê a deficiência da minha vida e não me ajudar, tem áreas da minha vida que eu nunca vou conseguir desenvolvê-las. E nós estamos sendo formados até a estatura de Cristo com a ajuda dos irmãos. Nós somos chamados a ser dóceis, temperados, dispostos. Um tipo de gente que comunica o interesse do outro e não o nosso. Um tipo de gente que ajuda a pessoa no que ela quer alcançar e não usa ela para alcançar o que você quer. Esse é o tipo de gente gentil e dócil, que ao invés de usar o outro para o meu objetivo, me permito ser usado para o objetivo dele. Totalmente pacientes, ou seja, tardio em se irar, tardio em julgar, tardio em devolver. Irmãos, quando alguém faz algo contra a gente não deve ser rápido na devolutiva. Por quê? Porque nós somos completamente pacientes. E muitas vezes, infelizmente, o impulso para tratar o erro ou a acusação contra nós é tão rápido que não dá o tempo do arrependimento da outra pessoa. Então, irmãos, que o nosso tratamento contra erros a nosso respeito ou acusações a nosso respeito demore o tempo do arrependimento do outro. Porque eu não sei se sou só eu, mas muitas vezes quando eu estou dizendo alguma coisa, ainda antes de eu terminar a fala, eu já estou pensando assim: que coisa que eu fiz? E quase saiu um palavrão aqui. O que eu fiz? Eu não precisava ter dito isso. Só que, irmão, dependendo do tempo de resposta do outro, eu já quero me defender de novo. E nem dá o tempo do meu arrependimento. Seja tardio para se irar, para devolver, para responder. O paciente compreende quem é e de quem é. E justamente por isso não precisa provar nada. Não age para provar algo a seu próprio respeito. E Paulo vai dizer ainda: suportando em amor, totalmente e completamente. Qual é a melhor imagem para traduzir isso que o apóstolo Paulo está dizendo? A imagem de uma mãe gestante, que sustenta, suporta, carrega, alimenta, vive as dores, até que outro venha à luz, seja totalmente desenvolvido, totalmente preparado. Esse é o tipo de suporte. Não é um suporte
Não é nem suportando no sentido de tolerando, e nem no sentido de apoiando, que a qualquer momento eu tiro o apoio. Não, é sustentando, é carregando dentro. É como uma mãe que nutre o seu filho. Então, nesse ambiente aqui da igreja, nesse ambiente para desenvolver a nossa identidade, a gente vai suportando os irmãos que ainda não têm total consciência de quem é, até que eles venham à luz. Então, aquele que já tem consciência de identidade, agora no desenvolvimento da sua identidade, vai suportando quem ainda não tem consciência total da sua identidade, como uma mãe faz com o seu filho. E a última coisa que o apóstolo Paulo fala, no final do que a gente leu, é: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um esforço pela manutenção da unidade, ou seja, a igreja como esse ambiente para compartilhar a nossa identidade, para estar junto, distribuindo uma consciência de identidade, para que naquele momento em que alguém entra em crise de identidade, a gente compartilhe a identidade com ele, fala assim: irmão, não é isso que você é isso aqui, ó. Para que a gente dê o benefício do colapso do outro, falar: irmão, você está doido, não é isso que você é, olha aqui, ó, é isso aqui que você é. É para que a gente tenha autoridade com a esposa, com o marido, falar assim: você não é isso que você está fazendo ou que você está dizendo, é isso aqui que você é. Agora, por que ele diz esforço pela unidade, se a unidade é dada pelo Espírito? É porque, irmãos, trabalhar questões espirituais na nossa vida é antinatural, precisa de esforço, é um ato de fé. Como diz o pastor Paulo Júnior, se você tem problemas com insônia, tem um remédio baratíssimo, chama-se Bíblia. Começa a ler a Bíblia e vai te dar um sono mortal. É isso, porque a sua carne luta contra o seu espírito. Eu ainda sugiro o livro, pastor, para fazer domingo. Leia Números, genealogia. Pronto. Lê Números, lê Gênesis, lê Deuteronômio. Lê lá. Vamos ver se você resiste. Cura qualquer insônia, irmãos, porque a nossa carne está lutando contra o nosso espírito. Agora, essa fé que vence a carne, que vai no esforço, é uma fé que entrega, não é uma fé que recebe. É uma fé que trabalha pelo outro, entrega quem eu sou. Então o esforço nosso, esse esforço que Paulo está falando, da unidade, é o esforço para garantir esse ambiente. Então, nessa comemoração dessa igreja, que vocês comemorem o fato de ter esse presente, ser chamado igreja, onde a gente tem esse ambiente de quem toma consciência de quem é, desenvolve essa identidade e compartilha dessa identidade. Que vocês tenham todo o esforço para garantir esse ambiente onde a gente possa compartilhar essa identidade. E é para isso que a gente precisa do que a gente já mencionou. A gente precisa de consciência, a gente precisa de humildade, gentileza, paciência e suporte. E unidade, irmãos, não é uniformidade. Não é o esforço para ficar aqui todo mundo igualzinho e parecido. Porque a expressão da unidade está na máxima diversidade. Foi isso que Deus quis garantir no ambiente da igreja. Nós não queremos ser uma comunidade de eus. Nós queremos ser uma comunidade que forma um nós. Nós queremos ser diferentes, mas com disposição para caminhar junto, porque o que liga nós é Cristo. O que liga a gente não são preferências pessoais. Irmãos, uma comunidade que tem só jovem, aquela ali é uma igreja jovem, ela pode até ter o Evangelho, mas ela não revela o Evangelho. Uma comunidade de idosos, ali é uma igreja que tem mais idoso, uma igreja de idosos, ela pode até ter o Evangelho, mas ela não revela o Evangelho. Por quê? Porque ajuntamento de jovens, ajuntamento de idosos, ajuntamento de motoqueiros, ajuntamento de sertanejos, qualquer um faz. Não precisa do Espírito Santo.
a única comunidade que junta criança com idoso, com casado e com adolescente, com crianças que têm síndromes especiais e crianças ditas normais, que nem é a melhor expressão. O único lugar que cabe todo mundo chama igreja. Quando uma pessoa entra, como eu entrei uma vez numa igreja que tinha 50 nacionalidades diferentes reunidas, eu falei assim, não tem lógica, não tem explicação, que loucura que é isso aqui. E aí na hora me veio assim, isso é o Evangelho. Porque juntar um monte de jovem que gosta de sertanejo, o Gustavo Lima, o Luan Santana faz melhor que a gente. Junta muito mais gente, com muito mais qualidade. Nós não estamos ligados pelos nossos interesses em comum. Nós não estamos ligados pelas nossas preferências particulares. Nós não estamos ligados pelas nossas afinidades. Logo, irmãos, se você não leva a sério a comunhão dos santos, o desafio que é isso aqui, com barulho de criança, um som que às vezes está alto demais para alguns, para outros está baixo demais, uma pregação que para um está demorada demais, para outro está rápida demais, um que fala alto demais no microfone, o outro fala baixo demais no microfone. Se você não valoriza essa comunhão dos santos, você não valoriza o cabeça, porque não existe cabeça sem corpo, do mesmo jeito que não existe corpo sem cabeça. Está na moda agora congregar pelo YouTube. Está na moda agora dizer que eu não preciso da igreja. Quem menospreza a comunhão dos santos não considera o cabeça. E a gente agora vai poder desfrutar de um momento para a gente lembrar disso, um momento pedagógico na nossa liturgia. Não sou eu que vou celebrar, mas é o momento da ceia. É o momento onde a gente diz que, discernindo o corpo, eu posso tomar do pão e do cálice. Amém. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que antes de tomar do pão e do cálice, você precisa discernir, ele fala sobre discernir a igreja. Amém. Não é discernir se você está apto. Ah, ontem eu pequei muito. Não, ontem eu não pequei muito. Então hoje eu vou tomar da ceia. Não, irmãos, é se você consegue perceber a pessoa ao seu redor. É se você consegue se entender como parte de algo maior e mais complexo, e não um fim em si mesmo. Amém. Se você toma da ceia para se salvar, para se curar, para se lavar, você toma para condenação. Porque quem toma da ceia é quem discerne o corpo. Amém. Porque quem discerne o corpo considera o cabeça. Amém. Então, irmãos, para concluir, eu quero retornar a esse argumento de que não existe um ambiente melhor do que vocês aqui, para trazer consciência de identidade para jovens, adolescentes, crianças, idosos que às vezes estão perdidos nas suas vocações. Não existe ambiente melhor para desenvolver essa identidade, trazer à luz dons, trabalhar a humildade, a gentileza, trabalhar a paciência, os frutos do Espírito, suportar uns aos outros até tomarem consciência. E não há ambiente melhor para compartilhar essa identidade, emprestar fé em momentos difíceis, garantir a diversidade, para que isso revele o Evangelho, não só tenha o Evangelho. Porque, volto a dizer, todos os exemplos que eu dei podem ter o Evangelho. Não estou dizendo que é uma heresia reunir só jovens, só idosos, nada disso. Mas isso não revela o poder do Evangelho. Porque o que revela, o que faz transcender, é justamente a nossa diversidade. Então esse é o ambiente que vocês insistam em garantir como igreja, esse ambiente. Ambiente para tratar pessoas, ambiente para confessar pecados, ambiente para chamar pessoas à consciência de quem eles realmente são. Então a gente tem um povo que salga onde está. E isso não ser só um nome da nossa placa, mas ser quem a gente é, o sal da terra, no nosso trabalho, com os nossos parentes, no nosso lugar que a gente mora, em todos os lugares. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigada. Vamos orar e quero já chamar quem vai celebrar a ceia Amém. para orar aqui comigo. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais um ano de vida dessa igreja. É mais um ano de tempero. É mais um ano, ó Deus, para poder ser um conservante numa sociedade que se deteriora. É mais um ano para a gente imprimir, ó Deus, um ritmo num lugar que traz consciência de identidade, que desenvolve e compartilha essa identidade.
Obrigado pela sua palavra que sempre nos inspira, nos renova, nos abençoa, nos exorta, nos chacoalha, porque o Senhor quer nos ver à frente, o Senhor quer nos ver melhor. Então, obrigado, ó Deus, que essa palavra não nos deixe da forma como a gente está. E obrigado agora também, ó Deus, por a gente poder ceiar essa consciência de quem discerne o corpo, de quem tem o Espírito, e um Espírito que dá a comunhão. Que a gente possa, ó Deus, sempre viver a igreja nessa consciência, nesse entendimento, nunca esquecendo a nossa essência, a nossa origem, a nossa gênese. Em nome de Jesus. Amém.